Olá, estamos com mais um programa Coma Bem aqui no canal 15 da TV Unifra. Eu sou o Bebeto Badic, do curso de jornalismo, minha colega Tereza Blasi, do curso de nutrição. O programa hoje está ácido, está amargo, está acre, está adstringente, picante, doce, salgado. Por quê? Nós vamos tratar de sabores, odores e paladares. Ótimo. E para ver como que as pessoas entendem, sentem e absorvem esses sabores, a nossa equipe de jornalismo, formada pela Natália, pelo Leonardo e pela Gabriele, foi aqui, deu uma passadinha pelo campus, pelo conjunto 3, da Unifra, para ver o que as pessoas entendem desses sabores. Dê uma olhadinha que a gente já volta. O que tu entende por sabor acre? Olha, nem sei o que te dizer, eu nunca escutei essa expressão. Não tenho nem ideia do que isso possa ser. Sabor salgado. É o que não é doce. Sabor salgado. Não sei te dizer. Eu acho que aquele sabor que não é ácido, não sei te dizer. Sabor ácido, eu acho, sei lá, pelo que eu entendo, de repente, quando a gente toma um suco de limão, por exemplo, eu faço associação com sendo o suco de limão um sabor ácido. Essa ideia que eu tenho. Eu acho que sabor amargo me lembra muito erva mate e a rúcula. Então vocês devem ter visto, ouvido também o que as pessoas comentaram sobre esses diferentes sabores, odores e paladares. E teve um que foi muito específico e muito original. O que é salgado para você? É aquilo que não é doce. Tereza, vamos falar o que é o salgado. Como é que a gente descobre o que é salgado? Primeiro que é uma sensação gustativa e o paladar, o nosso paladar, ele é dividido em alguns sabores, Eu tenho salgado, eu tenho doce, eu tenho azedo, eu tenho amargo e tenho umami também, que é um outro sabor. Salgado, gente, eu sinto na ponta da língua, tá? Então o salgado, que região, e tomar cuidado, gente, em relação ao salgado, porque nenhum desses sabores, exceto o sabor amargo, ele permanece na boca por mais do que a primeira garfada. Na segunda garfada, quando eu ingiro, ele já vai sumir esse gosto. Por que as pessoas comem muita coisa salgada? Porque o gosto é muito rápido. Tá? Então, elas passam a ingerir uma quantidade muito grande de alimentos salgados. Tem pessoas que têm essa preferência e a gente tem que ter esse entendimento. Tomar só muito cuidado com o tipo de salgado que você vai ingerir. Por exemplo, nós temos aqui na nossa mesa aqui alguns alimentos que são carregadíssimos de sal. Carregadíssimos de sal. Por exemplo, nós temos um queijo comum, um queijo industrializado, e nós temos um presunto. Um presunto. Então, tem uma quantidade excessiva de sal, excessiva. E lembrar que não é só esse alimento, Bebeto? Mesmo nos alimentos que sejam picantes, essas conservas todas que nós fazemos uso no dia a dia, como a gente tem ali, elas têm uma quantidade grande de sal. Então, nós temos que tomar cuidado, Bebeto, pela quantidade de sal que a gente vai ingerir. Porque o excesso de sal causa uma série de problemas, o excesso de sal, ele causa uma série de problemas, principalmente hipertensão. Então, tomar cuidado com a questão do sal. E como é que... Tem pessoas, Bebeto, só para você ter ideia, para eu diminuir o amargo do chocolate, tem pessoas que colocam sal no chocolate. Para diminuir o ácido da laranja, isso a gente fazia quando a gente era pequeno. A gente queria comer laranjas verdes, a gente colocava sal em cima. Então, de certa forma, ele vai disfarçar o sabor. Vai permanecer aquele sabor, vai permanecer o sal entre o ácido e o salgado, vai permanecer o ácido. Entre o ácido e o salgado, vai permanecer o salgado. E como ele é um gosto que é muito rápido, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade. O ácido a gente encontra o quê? Sobretudo nas frutas, Nós temos alguns aqui. Nas frutas, todas as frutas. Aqui nós temos ácido ascórbico, certo? Que é a vitamina C. Que é o que tem... Que é bom. Excelente, gente. Isso aqui é excelente. Não é porque é ácido que é ruim, Não, nós temos limão. Aliás, para colocar em relação a limão, gente, o limão é a fruta que tem o menor índice glicêmico. Então, ela tem a menor quantidade de açúcar.
Então, ela é extremamente ácida. Lembrar também que o ácido eu vou ter também nessas conservas aqui. E tem nessa fruta aqui também, que é lá da Nova Zelândia. Essa fruta é em homenagem à Manuela, que está na Nova Zelândia nos assistindo. O kiwi, gente, também é ácido. Ele também possui ácido. E eu vou ter ácido acético nesse tipo de conserva. Então, o ácido, de certa forma, ele consegue disfarçar o sabor de muitos alimentos. Em geral, as frutas cítricas, né, que são mais ácidas. As né? frutas cítricas. Lima. Lembrar que toda fruta que for ácida, ela vai ter ácido ascórbico e, consequentemente, vai ter um valor nutricional excepcional. Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Só para ter uma ideia, se eu pegar 2 laranjas ao dia, pequenas, eu já tenho a quantidade de vitamina C que eu preciso para um dia. Então, usando esse ácido é uma maravilha. E a gente costuma usar ácido também quando a gente não quer sentir muito o sabor das coisas, porque daí o ácido vai o quê? Vai diminuir o sabor, por exemplo, de uma carne. Eu posso colocar numa carne. Nós já colocamos no peixe, né? Colocamos no camarão. Isso, frutos do mar. E o Acre, que não é o estado, mas é também uma possibilidade. O Acre é uma palavra que vem do latim, né, Bebeto? O Acre também significa azedo. Certo? Então, o azedo ele vai permear todas essas frutas e esses alimentos que nós vimos aqui também, o acre. E as pessoas não conhecem o acre, né? Então, se nós dissermos azedo, porque nós vamos encontrar dentro da gastronomia, da neurogastronomia, nós vamos encontrar a palavra acre, que significa essa acidez que os alimentos têm naturalmente, ou essa acidez adicionada aos alimentos. E lembrar que o ácido ele é importante, por exemplo, aqui na conserva, ele é importante porque ele ajuda na conservação. Tá? Porque quando eu tiver um pH mais ácido, eu vou ter o quê? Eliminação das bactérias. É que, na verdade, a gente tem assim, uma série de aproximações desses sabores todos, né? Porque a gente tem, por exemplo, azedo, que tem sabor ácido como o do vinagre, ou seja, sinônimo, acre. A gente tem azedo, ácido e acre. Se as pessoas entenderem, Bebeto, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, elas não sabem distinguir, porque às vezes elas trocam aquele alimento que é amargo e dizendo que é ácido ou é azedo. Isso aí a gente vai desmistificar depois também. Tá? Então, o alimento ácido ele é importante tomar bem essa proporção da acidez nos alimentos. Eu uso, por exemplo, o vinagre. Um dos elementos que eu uso, por exemplo, é deixar uma salada, depois que eu lavar uma salada, eu posso deixar de molho, tá? Uma quantidade recomendada para 1 litro é pelo menos 100 ml, eu deixo aquela salada. Então, vou diminuir o quê? Quando eu coloco o ácido, eu diminuo essa probabilidade de micro-organismo. Mas o melhor ainda, em cima de tudo isso, é a água sanitária. Uma outra coisa interessante também a respeito do azedo é daqueles alimentos que que são fermentados, né? Por exemplo, leite é azedo. Leite azedo, quando eu passo a colocar a bactéria e a bactéria passa a ter a ação dela em cima do leite, por exemplo, que o leite também é salgado. Sim. Naturalmente o leite tem sódio. Então, quando eu coloco uma bactéria dentro de um leite, eu vou torná-lo ácido, porque eu vou usar todo o açúcar e eu vou produzir acidez à medida que eu utilizo esse açúcar, quer dizer, a bactéria utiliza e o torna mais ácido. Então, aquele iogurte, né, Bebeto, que nós nem trouxemos aqui, mas aquele iogurte que você come, aquele iogurte natural que você compra no mercado, você sente... Não, esse seria o iogurte natural desnatado. O desnatado, o normal, você sente uma acidez maior, tá? Não deixando de sentir a questão da proteína. Então, a importância da acidez ou dos alimentos ácidos na nossa alimentação, seja por meio do ácido ascórbico... Ou um alimento que fica fora da geladeira durante o dia de calor, também ele vai ter uma fermentação, ele vai ficar azedo. Ele vai ficar, de certa forma, ele vai sofrer uma ação enzimática e ele vai apodrecer, certo? Então, porque eu vou ter uma acidez maior nisso. E depois nós vamos falar sobre a questão do amargo, porque a gente tem a sensibilidade da questão do amargo, que é importante que tenha a ver com a questão da acidez também. É interessante que tudo isso que se refere à culinária também a gente acaba trazendo para o dia a dia pela qualificação das pessoas, né? Uma pessoa muito azeda. Ela é azeda como um limão. Gente, vocês já comeram? Eu vou só fazer de conta aqui, tá? Vocês já comeram limão? Fizeram isso aqui? Eu posso dizer que é gostoso? Não, gente. Não é gostoso.
O que que é? É uma acidez muito intensa. Gente, a acidez desse limão deve ter entre 5 e 4, sabe? De pH. Então, ninguém faz isso em sã consciência, ninguém faz isso porque o ácido, lembrar que ele é sentido na parte lateral da boca, certo? Isso em relação da língua, às desculpe. pessoas que nos são desagradáveis são exatamente isso, né? Ela é muito Azedas. ácida. Vocês viram as minhas feições quando eu comia limão. Vocês imaginem uma pessoa nas mesmas condições. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta, no próximo bloco a gente vai ter mais enquetes, aí nós vamos tratar do amargo, do adstringente, do agridoce e vamos o picante, que a gente ainda não falou, né? E vamos encerrar com o doce para encerrar para cima, né? Isso. Então, a gente já volta, esse é o programa Coma Bem, não saia daí. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Coma Bem aqui no canal 15 da TV Unifra. Hoje a gente está tratando de sabores, odores e paladares. Como a gente já fez no primeiro bloco, a gente vai ver que as meninas foram às ruas aqui do nosso Conjunto 3 para ver o que as pessoas pensam a respeito desses sabores todos. A gente já volta. Dê uma olhadinha aí na nossa enquete Coma Bem. O que tu entende por sabor agridoce? Eu entendo que é algo que não é doce nem salgado, é o meio termo dos dois, é a junção dos dois, o sabor doce e salgado. Picante, apimentado. Sabor adstringente. Deixa eu pensar. Adstringente tem um significado, a palavra adstringente tem um significado de não gorduroso, de algo mais limpo, de algo mais não aderente, né? Isso em língua portuguesa. Então, o sabor adstringente deve ser alguma coisa mais nesse sentido, não sei. Penso eu que deve ser isso, não sei. Amargo entendo por azedo, causa um certo desconforto. Para mim seria isso. Que, sei lá, gera um certo desprazer ao ingerir um alimento, por exemplo. O que tu define como sabor doce? Cara, uma coisa que expressa vários sentimentos. Ao mesmo tempo te deixa feliz, alegre. É isso. O que tu entende como sabor picante? Pimenta. E não é bom. Eu lembro dos sabores do México, né? Eu acho que seria isso. Sabores mais mexicanos, mais... eu acho que é isso. Só isso que eu sei responder. Estamos de volta, então, logo após a enquete, programa Coma Bem. Vocês viram a menina que falou, picante, o que é? Me lembra os sabores do México. É isso, né? Porque tem muito o quê no México? Até nas frutas colocam muita pimenta, né? No México, nós temos uma pimenta, Bebeto, a pimenta chama-se chili, tá? É uma das pimentas que é mais picante. Tem o chili con carne, né? Tem a pimenta jamaicana, tem a pimenta rosa, preta, e por aí vai, né? Uhum. São bons temperos para a gente colocar na comida, né? Mas lembrar que o picante, gente, ele parte para uma estimulação que tem a ver com a temperatura. Então, quando eu como algo muito picante, eu ativo as terminações nervosas da temperatura, como se queimasse, certo? É interessante porque esses países que têm as cozinhas mais picantes, tipo a cozinha mexicana no México, a indiana também, Também tem muito. São países tropicais. E eles utilizam, e por isso que eles têm, dentro da alimentação dele, tomar cuidado, né, com a questão do picante, gente. Porque o picante, se eu tiver algum problema relacionado a alguma função gástrica minha, alguma questão
eu não devo utilizar, certo? Se eu tiver algum problema, outros problemas intestinais, também não devo utilizar. Cebola também é picante, Tereza? A cebola é picante. Se nós o alho. O alho é o picante. Gengibre, onde é que olha temos aqui, o gengibre gente. aqui? Olha aqui. Isso aqui é a rúcula. Gente, a rúcula é picante. Além dela ter um amargor, ela é picante. O próprio agrião, o agrião é picante. O gengibre é picante. Gente, gengibre. Quem é, aliás, digamos, os cantores ou os tenores utilizam muito o gengibre porque ele dá uma melhora na função das cordas vocais. Então, ele é um alimento muito bom. Ele tem essa capacidade de limpeza, certo? Gengibre com mel, né? Tem alguns estudos que colocam que ele até é termogênico, certo? O que é termogênico? Termogênico que ajuda a acelerar o processo de queima de energia do nosso organismo, Bebeto. Muito bem. Então, como alimento picante aqui, o que nós temos hoje? Nós temos o gengibre. Essa pimenta aqui, embora seja uma pimenta, ela não é picante. Ela é adocicada. Né? É adocicada, mas é uma pimenta. Muito utilizada. O que nós temos aqui? Essa outra pimenta aqui, maravilhosa, gente. 1/4 dessa pimenta aqui faz a festa de quem gosta de muita pimenta. Que pimenta é essa? É uma pimenta comum, é uma pimenta de jardim, uma pimenta comum, mas pode ser utilizada na culinária. Não, se parece com a pimenta malagueta. Então, a pimenta, o gengibre, qualquer outro tipo de pimenta, o que nós colocamos aqui, a rúcula, eles são picantes. E como tal, eu até vou colocar para vocês, eles ativam as terminações nervosas da boca. Estão diretamente ligados ao nervo trigêmeo e geram a dor. E o que a gente tem na pimenta, que é um elemento importante que gera isso, é a capsaicina, de todas as pimentas. É um nome científico que se dá àquilo que provoca essa sensação de calor, tá? Que esquenta. Esquenta, tá? Então isso está diretamente ligado a uma terminação nervosa. Uma outra coisa que acontece sempre, por exemplo, quando a gente dá uma mordida na maçã verde, é esse adstringente, que muita gente não sabe o que é. O adstringente. Que é um adstringente? Adstringente, geralmente eu tenho num alimento que tem pouca quantidade de açúcar também. Então, o adstringente, geralmente, ele está relacionado ao sabor que seca a boca. Então, a sensação da adstringência, quando as pessoas comem, é como se secasse a boca, certo? E ela seca nessas laterais, É certo? gostoso, não é ácido, portanto é adstringente. Inclusive a Rosane comprou a banana, gente, a banana verde, né, a Rosane? A Rosane comprou essa banana, estava verde ontem, tá? Então, como a banana tem a capacidade de amadurecer rapidamente num qualquer ambiente, ela estava bem verde. Então, a banana, quanto mais verde, mais adstringente, certo? Muito bem. E nós temos uma fruta que é muito comum e agora é da época, né? Que é ótimo. Que é o caqui, o caque, como queiram, tem vários tipos. Se for mesmo aquele caque que você come ele mais macio, mais amolecido, se você for comê-lo verde, você vai sentir essa secura quando você mastigá-lo. Então, a sensação... A ameixa também, a sensação de se comer um alimento adstringente, ela não é muito agradável, porque quando dá essa secura na boca, eu não sinto. Geralmente, eu vou estar comendo um alimento que tenha uma quantidade menor, Bebeto, uma quantidade menor de quê? De açúcar. Maçã verde. Maçã verde é a mesma forma, tá? Se a maçã for muito verde, ela tem menos açúcar e ela vai ter essa capacidade de adstringência. E é muito bom. A maçã verde é boa porque ela tem uma acidez junto com a adstringência. Já que a gente está aqui no adstringente, vamos passar para o próximo, que agora tu vai fazer uma preparação para nós, que é o agridoce. Sim, Bebeto, sim. Então, o que a gente fala? Eles misturam. Tem um molho agridoce que nós não trouxemos aqui hoje, a mostarda com mel. Mostarda com mel. Gente, é uma delícia. O que a gente pode fazer hoje com o que a gente tem aqui? O que a gente pensou, tá? Nós vamos pegar o mel, certo, gente? Para uma salada, qualquer salada verde que eu quiser, tá? Até mesmo, gente, peixe, carnes, eu posso fazer isso. Final de semana, Bebeto, eu fiz uma massa com mirtilo e pimenta. Ficou agridoce, certo?
Então, o que eu vou colocar aqui dentro? Uma pizza Califórnia seria agridoce? Sim, seria agridoce. O que eu posso colocar aqui dentro? Eu posso colocar uma laranja verde, ok. Eu posso colocar... Nós esquecemos de falar da lima. Nós temos uma lima aqui, que a lima geralmente dá um sabor amargo, depois a gente fala. Posso colocar uma lima, mas principalmente eu vou colocar siciliano. o limão, tá? E aí eu vou ter um sabor agridoce. Posso usar com mostarda. As pessoas usam com creme de leite também, certo? Faço essa preparação e coloco por cima de uma carne. Fica muito bom ainda aqui, Bebeto, a gente misturar pimenta. Pimenta, então eu vou ter o quê? Uma explosão de sabores quando eu for comer aquele alimento. Eu vou evidenciar o sabor daquele alimento. Então, para isso que a gente se propõe. São coisas simples que vocês podem fazer para melhorar o sabor dos alimentos. Não necessariamente com mel, tá, gente? Pode ser com uma fruta e algo doce, ou uma fruta ácida com algo doce, ou vice-versa. Tá? E o própolis? O própolis é muito bom para a garganta, mas ele dá o quê? Causa quando o própolis ele é importante e, aliás, gente, o própolis a gente diria que é um antibiótico natural, né? Só eu tenho que tomar cuidado, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar dentro de uma água, né? A gente pode colocá-lo dentro de uma água, ok? Ou pingá-lo diretamente na boca. Na boca. É boca. forte, né? É muito forte. Realmente, gente, é muito forte. E toma um gole, então, agora, Tereza. Bom, enquanto muito ela perde forte. a voz, porque resolveu tomar o própolis ao vivo... É muito forte, gente. Vai um fazer golinho, o quê? por favor, Tereza. Muito obrigada. Gente, lembrar que isso aqui é importante para a garganta, para a eliminação das bactérias da garganta, só que não deve ser usado em excesso, porque assim como eu vou eliminar aqueles micro-organismos que não são bem-vindos na garganta, no intestino, e no intestino eu não posso fazer isso. Uma coisa boa depois de um própolis é algo refrescante, né? Um chá de hortelã. Chá de hortelã. Ou então alguma coisa doce, né, Tereza? Nós temos... uma coisa para poder doce. encerrar esse programa, nós temos a canela, que é doce. Eu só queria falar, antes da gente voltar, sobre a questão dos amargos aqui ainda, tá? Lembrar que isso aqui é amargo, o chocolate é amargo, chá verde, chimarrão, como nós vimos na enquete, é amargo. Na verdade, o cacau é amargo, né? O chocolate fica doce pela adição de açúcar. Pela adição de açúcar. O café é amargo, Por isso certo? que a gente tem chocolate meio amargo, 70%, porque o cacau em si é amargo. Né? É amargo. Então, quando a gente usa chá de hortelã, por exemplo, utiliza hortelã em alguma preparação, a gente vai ter refrescância, certo? E o que é essa refrescância? Essa refrescância, ela também está ligada a receptores neuronais da temperatura. Então, quando eu usar o oposto lá da pimenta. O oposto da pimenta. Então, eu vou ter uma refrescância. Isso que você fez agora, muito bom. Eu vou tomar aqui porque o gosto então, tá... enquanto a Tereza se recompõe, né? Se reidrata e coloca Obrigada, no William. lugar. Muito bom o chá. Nós encerramos o programa de hoje, que foi de odores, sabores e paladares, esse programa Coma Bem, que é um programa interdisciplinar entre os cursos de nutrição e jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Continua com a nossa programação. Um grande abraço e até a próxima edição. Até a próxima, pessoal. Eu vou na minha água, quem Tchau. se pida aí no dó.